Então hoje nós podemos dizer que estamos rezando mais um pouquinho. Os padres e seminaristas nem tanto, porque esse ofício das vésperas já é rezado por nós todos os dias, de manhã, ao meio-dia, à tardezinha e à noite antes de dormir, as completas. Qualquer convento de religiosas, de frades, qualquer mosteiro de monges e às vezes também casas, lares de leigos consagrados, se reza este ofício, a liturgia das horas, que é a oração de toda a igreja. O que eu propus a Padre Zenilson e proponho a vocês é que neste tempo de Quaresma, às quartas-feiras, após a celebração da Santa Missa, a gente reze a liturgia das horas. E logo após a proclamação da palavra de Deus, nós então faremos alguns minutos de meditação sobre um tema quaresmal. Eu escolhi como tema a remissão dos pecados. É um tema que eu venho trabalhando, refletindo, mas guardem bem esta palavra, trabalhando nos retiros, inclusive no retiro do clero. No entanto, eu vou trazer algumas coisas diferentes para que os padres também não fiquem cansados achando que se trata de sermões repetidos ou requentados. Nós estamos tomando como princípio o número 976 do Catecismo da Igreja Católica. Quem trouxe caneta e papel, anote. Quem não trouxe, depois poderá ouvir pela Pastoral de Comunicação, que está gravando, está transmitindo pela rádio web diocesana. Todos os domingos nós professamos a nossa fé. Uma palavra que também tem a ver com trabalho, profissão. Mas eu sou um profissional da fé, não no sentido de profissional daquele que tem um registro em carteira de trabalho, mas é daquele que faz da sua vida uma profissão de fé. Não é um amador. Ele optou, o cristão escolheu por fazer da sua vida de fé uma profissão. E deste modo, aos domingos, nós somos sempre convidados a professar publicamente a nossa fé, as verdades da nossa fé que foram difundidas pelos apóstolos e depois pelos primeiros padres da igreja. Todos os domingos, portanto, em nosso credo, no símbolo apostólico, nós rezamos, nós afirmamos publicamente que nós cremos na remissão dos pecados. Eu queria hoje falar um pouco sobre a fé, mas de antemão vou já fazer alguns acenos sobre o que vem a ser a remissão dos pecados. No domingo, nós ouvíamos na primeira leitura do livro do Gênesis, o livro das origens, um relato sobre o paraíso, o Éden. Deus criou tudo, e a todas as obras criadas, Deus contemplou e viu que era bom. No entanto, em meio àquele jardim tão bonito, entre tantas árvores belas que ornamentavam aquele lugar, estavam duas árvores mencionadas pelo autor sagrado do livro do Gênesis. Uma era a árvore da vida, a outra,
a árvore do conhecimento. Esta segunda árvore, Deus havia prometido aos primeiros seres humanos ali representados em Adão e Eva, que não comessem daquele fruto. Lhes era proibido. No entanto, a serpente, e dizia o livro do Gênesis, animal astuto, convenceu a mulher de que se ela comesse do fruto da árvore do conhecimento, teria o mesmo poder de Deus. Este é o pecado original, o pecado das origens, o pecado em que o ser humano se arvora vaidosamente, com todo orgulho, com ganância e prepotência, e aí vem todos os outros pecados que são filhotes do pecado original, de querer usurpar, ocupar o lugar de Deus. Guardem bem isso. Querer ocupar o lugar de Deus. Mais tarde, vamos agora voar do livro do Gênesis para os Evangelhos. Jesus vem mostrar ao mundo a misericórdia de Deus. Ele mesmo é a misericórdia do Pai, feito carne, feito homem. Misericórdia plena de amor que se revela na cruz. E nosso Senhor, num dos evangelhos, de forma muito explícita, diz algo que muitas pessoas têm medo e vêm perguntar-nos: mas afinal, qual é esse pecado que é imperdoável? Quando Jesus diz: todos os pecados obterão a misericórdia de Deus, exceto pecar contra o Espírito Santo. Voltemos. É exatamente quando nós nos arvoramos de ser deuses. Não mais queremos ocupar o lugar de Deus, mas queremos ser como Deus. E negamos aquilo que o Espírito Santo fez em Jesus Cristo. E o que o Espírito Santo fez em Cristo? Primeiro, o gerou em Maria, o fez homem, e depois na cruz, nosso Senhor entrega o seu Espírito. Em Pentecostes, o Espírito Santo é dado aos apóstolos. E quando é dado aos apóstolos, nosso Senhor lhes diz: ide por todo o mundo, a todos os povos batizai-os. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. São palavras do Evangelho, são palavras de nosso Senhor, que nós não podemos modificar. Pois bem, a remissão dos pecados está ligada à fé que nós professamos, que nós cremos. É diferente de dizer, eu acredito. Você acredita na ciência, acredita na palavra do seu professor, acredita na palavra de um governante, acredita em alguém que com você fez um acordo, uma aliança, mas com Deus não. Com Deus não é questão de acreditar, é questão de crer, de fé. Por isso, professar a fé todos os domingos, rezar o credo publicamente, não é para qualquer um. Rezar o credo dentro da igreja até que é fácil, mas rezar o credo na sociedade, sobretudo naqueles lugares de contestação do politicamente correto, aí é difícil. Sobretudo neste mundo dito moderno, como é difícil a gente professar a nossa fé na sociedade. É logo taxado de fundamentalista.
Essa é uma palavra moderna, embora antiga, com a qual os intelectuais modernos estão rechaçando, refutando os cristãos, dizendo: viva a sua fé, mas lá em sua casa. Viva a sua fé, mas lá na sua igreja. Porque o Estado é laico. Não é assim? O Estado é laico, mas o povo é religioso. O Estado é laico, mas o povo é cristão. E nós somos maioria. Ainda somos maioria. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de professar no mundo a nossa fé. Em segundo lugar, a remissão dos pecados está ligada ao batismo. Porque no batismo, pela ação do Espírito Santo, nós somos lavados da antiga culpa do pecado original. Esse é um dos primeiros efeitos do batismo. Alguém é batizado para quê? Para ser lavado da culpa do pecado original. Mas o que é que eu tenho a ver com o pecado original? Temos tudo a ver. Vou explicar numa comparação muito trivial. Quando nós temos alguma doença ou algum sintoma de doença, o médico faz uma investigação. Essa investigação que o médico faz antes de prescrever os exames se chama anamneses, para os seminaristas que estão estudando os sacramentos. Anamneses é uma palavra grega que quer dizer memória. Como é que o médico faz a memória das suas doenças? Ele pergunta: na sua família, entre seus pais e seus avós, tem caso de doenças cardíacas? Ah, doutor, tem. Minha avó morreu do coração. Pois bem, você é um forte candidato também a morrer do coração. Na sua família existem casos de pessoas com câncer? Sim, eu tenho um tio. O médico: olha, então já vou lhe passar um exame aqui, porque tem um caso na sua família. Isso se chama herança genética. Pois bem, nós temos também uma herança espiritual. Adão e Eva pecaram. E esse pecado também foi transmitido para as outras gerações. Vieram os profetas, veio Moisés com a lei, que estabeleceu uma aliança do povo com Deus. Mas nem assim o povo foi fiel. O povo fazia sacrifícios com os sacerdotes, com os profetas. Todos os sacrifícios eram oferecidas vítimas em holocaustos, em sacrifício. Era oferecido sangue. Deus precisava nos resgatar. Mas Deus não podia fazer um sacrifício porque Deus é onipotente. Deus vive numa condição superior aos homens, aos anjos. Como Deus poderia nos resgatar em sacrifício? Por ação do Espírito Santo. Por isso, os pecados contra o Espírito Santo não são perdoados. Por ação do Espírito Santo, Deus se fez homem. Porque se fazendo homem, ele saberia o que é o sofrimento. E sendo Deus e homem, ofereceria livremente, obedientemente, o seu sacrifício na cruz. Não o sacrifício de um homem apenas, mas o sacrifício do homem Deus, de um sangue divino derramado na cruz. E é por isso então que nós cantamos às quintas-feiras, naquele hino de adoração ao Santíssimo Sacramento: meus pecados redimistes pela tua cruz. Pela cruz de Cristo, pelo sacrifício da cruz, os nossos pecados seriam redimidos. Redimidos para quê?
como é que nós poderíamos alcançar a Deus, obter a salvação que nos é dada como graça da parte de Deus? Como nós poderíamos alcançar o Deus que é 3 vezes santo, que é santíssimo? A gente faz novena para São Sebastião, para São Francisco, São José, como estamos fazendo agora, Santo Antônio. Mas Deus é 3 vezes santo. É por isso que a gente canta na missa o santo. 3 vezes santo é Deus, é o Santíssimo. E é dessa forma que nosso coração precisaria estar purificado. Nós precisamos ser santificados pelo Espírito que nos santifica. Mas como nós poderíamos ser purificados? Pela cruz, pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz. É desse modo, queridos irmãos, que foi necessário o sacrifício de Cristo na cruz para nos redimir da antiga culpa do pecado original, dos pecados cometidos ao longo da nossa vida, para que desse modo pudéssemos, lavados pelo seu sangue divino, derramado na cruz, poder alcançar a salvação. Volto à palavra trabalhar. São Paulo, na leitura que nós escutamos há pouco, dizia: trabalhai pela vossa salvação. Isto é, a salvação nos vem como um dom. Somente Deus pode nos salvar, como nos salva na cruz. Mas nós também devemos cooperar, no mínimo, trabalhar pela nossa salvação. E como é que nós trabalhamos pela salvação? Vivendo pela fé. É assim que São Paulo também diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É uma expressão muito conhecida que diz: o justo vive de quê mesmo? Da fé. O justo vive da fé. Tudo aquilo que dá sentido à nossa vida é a fé. Tudo aquilo que dá o horizonte à nossa vida é a fé. E é por isso então que nós professamos a fé, o símbolo apostólico, porque nós antes de tudo vivemos da fé. Domingo o Evangelho falava das tentações do demônio, entre as quais, depois de Jesus estar fragilizado em seu corpo humano e divino, pelo jejum de 40 dias, o demônio lhe oferece pão. E Jesus responde ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas vivem só de pão? Trabalham, se esforçam, suam para trazer à casa o pão de cada dia. Mas não é só isso. Tem gente que tem pão, tem bolo, tem torta e não é feliz. Porque nem só de pão vive o homem. O que ilumina a nossa vida é uma outra vida. Existem 2 vidas. Não somos gatos que têm 7 vidas, mas nós temos duas vidas. Uma vida terrena, que é vivida na carne, e uma vida eterna, que é vivida na alma. Uma pena
que as pessoas trabalham tanto, se esforçam tanto para manter a sua vida terrena, mas não se preocupam com a sua outra vida, a vida eterna. O horizonte da nossa vida terrena, o que dá sentido à nossa vida carnal, é a vida eterna. O problema é que pela falta de fé, e novamente vem a questão da fé, as pessoas acham que tudo o que tem para viver é vivido somente nessa vida. E vem o drama quando alguém recebe a notícia de que vai morrer. E vem a tragédia quando alguém recebe a notícia pior de que morreu. Quer dizer, o morto nem recebe a notícia, ele já morre. A tragédia é para aqueles que ficam. Mas por que uma tragédia? Se a morte é nossa irmã, se a morte é Páscoa, é passagem para outra vida. E é por isso que o último artigo do nosso credo, da nossa profissão de fé, a gente reza: e creio na vida eterna. O que colocar em risco a sua vida na eternidade, corra, fuja, não queira. Era assim que São Felipe Neri costumava dizer, quando alguém lhe fazia uma proposta tão boa, e dizia: olhe, Padre Felipe, o senhor vai ganhar agora tantos milhões. Ele respondia: prefiro o paraíso. Outro dizia: Padre Felipe, o senhor está fazendo muita penitência, está rezando demais, vamos dar um passeio ali. Ele respondia: prefiro o paraíso. Porque eram pessoas, os santos foram pecadores, como nós, mas que se converteram, que abriram seu coração à graça de Deus, que se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, mas tiveram fé e creram que o que ilumina toda a nossa vida aqui é a vida eterna. E é exatamente por essa falta de fé que os pecados se alastram hoje. Pergunte para alguém: eu te ofereço aqui uma caixa bem discreta, de madeira, ninguém vai perceber o que é. Ela tem $100.000. É dinheiro que veio de não sei aonde, mas ninguém vai descobrir de onde veio. Quem recebe aí essa caixa, levanta a mão. São Felipe Neri diria: eu prefiro o paraíso. Mas olha que dava para pagar um bocado de conta, dava. Que dava para terminar as obras aqui da catedral. Você aceita, Padre Zenilson? Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro a vida eterna. Nós vamos sempre viver nesse dilema ético, que pode ser também um dilema moral, como quer que queiram chamar, mas sempre será uma escolha movida pela fé. Eu prefiro a vida eterna. Tudo da minha vida está em vista da eternidade. Lhes conto um exemplo muito pessoal, muito particular da minha família. A minha avó materna era minha madrinha de batismo. E muitas vezes eu escutei-a sempre dizer essa expressão: antes morrer do que vos ofender. É trecho de um hino antigo. Mas ela tinha essa consciência. Outros parentes meus diziam que ela tinha medo de ir para o inferno. De uma forma ou de outra, ela fazia uma escolha: antes morrer que vos ofender. Hoje, ninguém sabe mais o que é ofender a Deus. Se ofende a Deus gratuitamente, de toda forma, às vezes até dentro da igreja. Antes morrer
que vos ofender. Outras circunstâncias de dor, de sofrimentos, de dificuldades na vida da família. Eu escutava, ainda criança. Vejam como criança memoriza as coisas, não é? Bons professores, boas escolas para as nossas crianças. Eu escutava ela dizer, diante do sofrimento, muito mais o Cristo sofreu na cruz. E é uma grande verdade, que na próxima semana nós vamos entrar, porque o tempo já está veloz, correndo, e nós vamos concluir. A fé, portanto, nos possibilita trabalhar pela nossa salvação. A salvação é dom, é graça de Deus, mas nós devemos, pela fé, acolher. E por isso é que se diz na carta aos Efésios, São Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 13, versículo 17, pela fé, Cristo habita em nossos corações, isto é, Ele passa a morar conosco. A fé torna o coração da gente uma manjedoura, um presépio, um templo do Espírito Santo. A vida de quem tem fé é assim. Mas o que é a fé? Na carta aos Hebreus, existe uma definição linda sobre a fé, que diz: a fé é um modo de já possuir o que se espera. É o modo de já possuir o que se espera. Um meio de conhecer as realidades que não se veem. Mas vocês estão vendo numa realidade aqui, quase 50 jovens seminaristas, de 4 dioceses. O que é que eles estão esperando mesmo? Ordenação sacerdotal, sim ou não? Sim? Não. Eles estão esperando alcançar aquilo que ainda não têm, que ainda não possuem. E por isso eles respondem ao chamado de Deus. Por isso eles querem, eles aceitam ser sacerdotes, para possuir agora o que ainda se espera. E nós vamos alcançar o que nós esperamos quando? Não é quando o bispo trouxer um presente, não é quando o padre fulano lhe convidar para um trabalho na paróquia. Você vai alcançar o que toda a vida você esperou com fé e trabalhou pela fé quando você partir desta vida. Muitas pessoas, esperemos, estarão chorando por nós, com saudade, e nós estaremos alegres por alcançar aquilo que durante toda a nossa vida nós esperamos, trabalhamos e lutamos, alcançar a vida divina. Pois muito bem, então na próxima quarta-feira nós continuaremos esse tema, e assim durante toda a quaresma, para que rezando mais, refletindo mais, nós tenhamos esse desejo imenso, essa espera que vale a pena. É a espera de quem tem fé, não é a espera de quem tem dinheiro, não é a espera de quem tem saúde, não é a espera de quem tem felicidade, é a espera de quem tem fé. E nessa espera, e nesta quaresma, nós vamos buscar nos aproximar mais um pouquinho de nosso Deus. Amém.